Uma vez acampei em Rabbit Valley, na fronteira entre o Colorado e Utah. Eu estava viajando pelo país e dormindo na parte de trás da minha caminhonete ou em uma barraca estilo tipi que comprei na Amazon. Nessa noite em particular, montei minha barraca em uma área de camping deserta, a cerca de 15, 20 milhas da estrada. Havia apenas outro veículo nos acampamentos e eles estavam bem longe, então o lugar estava tranquilo e pacífico. Adormeci à noite e acordei com alguns sons estranhos na minha barraca. Parecia que alguém estava arrastando os dedos para cima e para baixo no nylon, andando ao redor da barraca. Fiquei completamente imóvel e apenas ouvi o som de algo sendo arrastado pelo nylon sem me mexer. Uns 10 minutos se passaram, parecia uma eternidade, e os sons pararam. Fiquei deitado no meu catre e ouvi por mais uns 15 minutos, quando de repente minha barraca desabou e caiu sobre mim e meu catre. Um pequeno suporte central fez a barraca inclinar-se em um ângulo de 45 graus, então eu ainda podia acessar a abertura. Eu abri o zíper rapidamente e corri para minha caminhonete. Entrei na parte de trás, tranquei a tampa por dentro e peguei minha arma. Fiquei acordado pelo resto da noite até o amanhecer, para que eu pudesse voltar e pegar minha barraca, fogareiro, catre no acampamento. Cheguei ao acampamento para inspecionar a área, tentando descobrir se eu estava apenas viajando há muito tempo e paranoico, ou se um intruso ou visitante havia aparecido nas primeiras horas da manhã. Ao redor da minha barraca, na sujeira neve do deserto, havia pegadas circulando de forma constante ao redor da barraca. Um pé de tamanho diferente do meu, em algo que parecia uma bota de cowboy pontuda, e eles haviam circulado várias vezes antes de se afastar em direção ao vale. Nunca mais voltei desde então, e ainda sinto arrepios toda vez que acampo em barraca. Alguém mais já teve uma experiência maluca enquanto estava no interior deserto? Por onde começar? Já passei por algumas situações complicadas ao escalar montanhas, uma vez quase caindo em um vulcão durante uma escalada no inverno, quando o gelo no cume cedeu. Fiquei me equilibrando na borda, balançando os braços tentando não cair para frente. Foi muito assustador. Outra vez, quase fiquei preso em uma parede de rocha gelada durante uma escalada no final do outono. Eu estava apenas me agarrando e precisava me estender para alcançar o próximo ponto de apoio para a mão e o pé, mas minha mochila estava muito pesada e volumosa, então tive que cortá-la. Mas quando testei tirar uma das mãos para pegar minha faca, eu tinha certeza de que ia cair. Não tive escolha, me inclinei e lentamente removi a mão, e enquanto pegava minha faca, pensei: de onde está vindo esse som estranho de gemido, já que sou o único aqui? Demorou um pouco para perceber que era eu. De qualquer forma, consegui cortar a mochila e alcançar o próximo ponto antes que minhas pernas trêmulas cedessem, e continuei. Voltei no ano seguinte e recuperei a mochila. Foi aterrorizante. Outra vez, estava fazendo uma caminhada noturna para ver o nascer do sol no topo da montanha, e enquanto passava entre as árvores, ouvi um som à minha esquerda e vi galhos se quebrando e árvores se movendo. O que quer que estivesse causando aquilo era enorme, e na época foi bem assustador. Suponho que era um cervo muito grande, mas quem sabe? Outra vez, meu filho e eu encontramos uma cobra venenosa em uma trilha muito íngreme, e nosso cachorro correu e mordeu a cobra nas costas, o que a deixou realmente irritada. O cachorro correu de novo, pegou a cobra e começou a batê-la contra as pernas do meu filho para tentar matá-la. Ele segurava a cobra pela cauda e estava batendo a cabeça viva da cobra venenosa contra as pernas do meu filho em uma trilha íngreme. Aquilo foi assustador. Nunca vou entender como ele não foi picado. Outra vez, estava em uma caminhada de 70 quilômetros pelas montanhas e me deparei com um homem descalço, sem mochila,
ou equipamento de qualquer tipo. Ele estava sujo, claramente cansado e tentando muito me mandar sinais de fique longe. Eu mantive distância, apesar de querer ajudar. Foi uma situação estranha, e quando saí da trilha, ouvi falar sobre um prisioneiro fugitivo. Pois é, de longe, o mais assustador foi ajudar um excursionista ferido a sair das montanhas durante 3 dias. Isso foi antes dos celulares, e eu não tinha nenhum sinalizador comigo. Eu tinha uma mochila muito pesada nas costas e a mochila do ferido na frente enquanto o arrastava. As subidas e descidas foram realmente exaustivas. Eu ia na frente com o nosso equipamento, deixava em um lugar e voltava para ajudá-lo. Ficou tão cansativo que fiquei com medo de desmaiar. Pensei em abandonar o equipamento e quase fiz isso, mas estava preocupado que acabássemos em uma situação ainda pior, especialmente se o tempo piorasse. Simplesmente continuamos, mas ficou tão ruim que no final eu mal conseguia enxergar direito. Quando vi o carro, caí de joelhos e chorei. Nunca vou esquecer isso. Tive um conhecido há muitos anos que teve uma história assustadora de caminhada. Ele estava fazendo uma trilha no deserto de Utah. Ele estacionou bem longe, em uma estrada de terra, e caminhou em direção a uma trilha com uma elevação de 450 metros, em uma área extremamente remota, com seus filhos de 3 e 5 anos. Eventualmente, eles decidiram que a trilha era muito íngreme e acidentada, então voltaram. Descendo a trilha, ele pôde ver sua caminhonete ao longe e notou uma figura perto dela. Conforme se aproximava, percebeu que a pessoa estava mexendo no veículo, olhando pelas janelas, deitando e observando a parte de baixo do carro. E depois subiu na caçamba e se deitou, sem reaparecer. Esse conhecido ficou muito assustado e presumiu que a pessoa estava planejando uma emboscada. Quando estava a meio quilômetro da caminhonete, gritou: "Saia da minha caminhonete, vá embora!" O cara espiou da caçamba, mas não se moveu. Então ele sacou sua arma e disparou um tiro de advertência. O sujeito pulou da caçamba, fez um gesto amplo com os braços em direção a cada um dos pneus e começou a se afastar do veículo. Foi um verdadeiro desafio seguir em um ritmo que o homem não conseguisse alcançá-los, mas eventualmente chegaram à caminhonete e encontraram os 4 pneus furados, além do tanque de combustível na caçamba esfaqueado e vazando gasolina por toda parte. Eles estavam no meio do nada, sem como sair, e ainda podiam ver o cara sinistro que cortou os pneus se afastando. De repente, ele se virou e começou a voltar na direção deles. Meu amigo pegou o celular e descobriu que tinha sinal, e ligou para a emergência. Antes que o homem conseguisse chegar até eles, 10 policiais chegaram. Ao ver isso, o homem começou a correr, e os policiais o perseguiram a pé. Eles então chamaram um avião para ajudar na busca, mas o homem conseguiu escapar completamente nas áreas remotas de Buck Cliffs, em Utah. Meu conhecido ficou muito assustado, com medo de encontrar o homem novamente ou de que outra pessoa fosse vítima, e por 2 anos não teve nenhuma informação sobre quem era. Eventualmente, o desconhecido que cortou os pneus foi preso e ligado a esse evento, porque estava cometendo crimes semelhantes. Descobriu-se que ele era um andarilho que vivia em uma cidade fantasma nas proximidades, chamada Woodside, Utah. Eu, mulher, às vezes faço trilhas noturnas solo nas montanhas com meu cachorro. Normalmente, não uso lanternas porque a luz da lua é brilhante o suficiente, e evito áreas arborizadas ou escuras porque elas me assustam à noite. E também porque não quero ser vista, só por precaução. Naquela noite fria, eu estava há 2h30 subindo a montanha quando decidi tentar tirar uma foto da lua cheia com uma bela iluminação ao redor. O flash disparou, o que é estranho porque eu nunca uso flash para nada. Algum tempo depois, ouvi passos correndo
e apareceu uma luz de lanterna. Fiquei parada ali, com o meu cachorro no escuro, observando a luz se aproximando. Bem, acontece que era um corredor perdido e completamente exausto, vestindo apenas shorts e uma camiseta em temperaturas abaixo de zero. Ele teve que continuar correndo por horas para evitar a hipotermia. E nesse estado desesperado, ele de repente vê, no meio das montanhas e no meio da noite, um único flash. Ele começou a correr na direção de onde achava que tinha visto a luz. E então, eu e meu cachorro aparecemos. Eu o acompanhei montanha abaixo até onde ele disse que estava o carro dele, enquanto ele não parava de falar, de tão agitado e emocionado que estava. Quando chegamos ao carro, ele percebeu que nem tínhamos nos apresentado. Então ele disse seu nome. Nem me lembro mais. E eu disse o meu. Ângela. Claro. O que mais poderia ser? Ele disse. Fiquei confusa por um momento. Mas então entendi Ângela, de anjo. Rimos da coincidência. Nos despedimos. E eu voltei para as montanhas enquanto ele entrava no carro. E foi isso. Pensando nisso mais tarde, percebi o quão surreal, e sim, assustador, estranho, esse encontro deve ter sido para o cara. Ele provavelmente não teria sobrevivido àquela noite se eu não estivesse lá. Uma mulher como um cachorro, no meio das montanhas no meio da noite, apenas parada no escuro. O acompanhei até a segurança e depois desapareci de volta no escuro das montanhas. Assustador. Graças a Deus que meu flash, que está sempre desativado, decidiu disparar naquela noite. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tinha 16 anos. Eu moro na Nova Zelândia, e durante toda a minha infância, minha família e eu acampávamos todo o verão. Nesse ano, fomos para um acampamento em uma praia no final de uma península. Havia um acampamento em uma extremidade da praia e um promontório na outra, com um antigo local chamado Pá no topo do morro. Pá é uma aldeia fortificada maori, construída em terraços no topo de uma colina. O lugar era bem selvagem e remoto, e a maioria das pessoas ficava na parte do acampamento, embora a praia fosse bastante longa. Uma das minhas atividades favoritas era fazer longas caminhadas sozinha todas as tardes. Nesse dia em particular, decidi explorar o promontório e ver o que havia do outro lado. Foi uma escalada relativamente fácil pelas pedras, com algumas partes complicadas, mas que eu já tinha feito antes. Porém, nesse dia, fui muito mais longe e acabei em uma pequena praia com rochas em ambas as extremidades. Estava completamente deserta. Já estava um pouco tarde e eu sabia que a maré havia virado e começava a subir. Então percebi que precisava voltar antes de ficar presa nas pedras. Decidi caminhar até o final da pequena praia e parar para olhar o oceano. O lugar estava muito silencioso e tudo o que eu ouvia era o som das ondas e o vento. De repente, tive a sensação de que alguém estava parado atrás de mim. Me virei, mas não vi ninguém. O topo do penhasco estava bem acima de mim e eu podia ver o local demarcado Pá. De repente, senti uma sensação muito ruim, como se eu estivesse invadindo um lugar e não devesse estar ali. Olhei novamente para o mar, mas a sensação de que alguém estava atrás de mim ficou ainda mais intensa. Fiquei arrepiada e comecei a me virar de um lado para o outro, tentando ver se havia alguém por perto. Meu coração estava disparado e naquele momento eu estava realmente assustada. Decidi sair correndo de volta pelo mesmo caminho que tinha vindo. Quando cheguei mais ou menos no meio da praia, senti a sensação mais estranha da minha vida, como se algo tivesse me empurrado. Não foi um empurrão forte, mas havia uma pressão nas minhas costas, como se alguém estivesse me forçando a continuar andando na direção que queria. Eu estava suando frio e tremendo. Lembro que cheguei a dizer em voz alta: "Estou indo, estou indo." Quando comecei a subir de volta pelas pedras, a sensação desapareceu e tudo voltou ao normal.
Comecei a me acalmar de novo, mas foi, honestamente, a coisa mais estranha que já me aconteceu. O mais engraçado foi que, quando cheguei de volta ao acampamento, o guarda florestal estava lá conversando com meu pai. Meu pai me perguntou até onde eu tinha ido, e eu contei. O guarda me olhou de um jeito estranho e disse: "Você é corajosa." Acho que respondi algo como: "Aquele lugar é realmente assustador, naquela pequena praia." Ele deu uma risadinha e disse: "Sim, com certeza é." E trocamos um olhar, como se ele soubesse exatamente o que eu tinha sentido. Eu não sou uma pessoa muito espiritual, mas nunca mais vou colocar os pés naquela praia novamente. Começarei dizendo que não. Esta não é minha história, mas foi um encontro tão louco que desde então pedi a cada um dos meus amigos, ao longo dos anos, que recontassem os eventos. Isso aconteceu por volta do ano 2000. Um ano depois que isso aconteceu, comecei a namorar um desses amigos, e foi então que ouvi pela primeira vez sobre essa história do cão-lobo. Desde então, perguntei a cada amigo, ao longo dos anos e com quilômetros de distância, e todos lembram do mesmo encontro. Antes de meu ex ser meu namorado, vamos chamá-lo de Jota. Ele e nossos outros amigos tinham cerca de 17, 18 anos. Nessa idade, lembro que era uma aventura encontrar um lugar para fumar. Vamos fazer uma trilha até aquele lugar e fumar. Bons tempos. Os 4 decidiram dirigir até Mount Pisgah, uma bela área arborizada nos arredores de Eugene, Oregon. É mais uma colina, mas é a natureza em seu auge, com certeza. Eu estive lá muitas vezes durante minha infância e sei exatamente qual trilha eles estavam. Era J, seu melhor amigo B, e suas namoradas, S e M. Eles tinham ido no sedã branco pequeno de B, estacionaram no estacionamento e fizeram a trilha até o rio, onde fumaram algumas ervas. O grupo passou o dia lá, nadando e fumando e nadando, apenas sendo típicos adolescentes de Oregon. Posso imaginar que a fome foi o que os levou a voltar para casa depois de algumas horas, conforme o sol começou a se pôr. Qualquer uma dessas atividades sozinha é suficiente para deixar alguém com fome, quanto mais as duas. Assim, eles caminharam pelo bem desgastado caminho principal de terra até o estacionamento. Isso foi pavimentado desde então, como vi no Google Maps. Não leva mais do que 20 minutos para chegarem à pequena ponte de madeira perto do estacionamento que eles haviam cruzado ao subir. Quando chegaram a essa pequena ponte perto do estacionamento, B olhou para o vasto campo entre eles e a montanha arborizada e notou um enorme cachorro. Todos depois descreveram como o maior cachorro que já tinham visto. O cachorro estava apenas sentado ali. Não parecia assustador, apenas parecia um enorme cachorro amigável, a 70 metros de distância. Estava começando a escurecer, mas pela descrição de M e o desenho que ela fez para mim depois, em 2005, era muito peludo e desgrenhado. Meus amigos continuaram a atravessar essa pequena ponte de madeira e uma das garotas gritou. O grande cachorro agora estava em suas patas traseiras, muito mais perto do que quando o viram apenas alguns segundos antes. Ele havia atravessado a maior parte do grande campo nos segundos que eles levaram para cruzar essa ponte de 3 metros. Seja o que for que essa coisa era rápida, silenciosa e furtiva. Meus 4 amigos correram para o carro e tiveram o clássico clichê "não consigo colocar a chave", porque B estava tentando desesperadamente encontrar as chaves. Nesse ponto, o cachorro estava parado na beira do estacionamento, olhando para eles. Como meu ex, J, disse, toda vez que olhavam para cima, ele estava mais perto, mas não se movia. Todos eles recontaram como foi surreal ver um cachorro em pé sobre as patas traseiras. Não sei se ele correu por alguns momentos e depois se levantou novamente em intervalos no campo, mas foi assim que eles descreveram. Muitas vezes perguntei a eles: "Vocês têm certeza de que não era um urso?"
Não. Definitivamente era um cachorro em pé sobre as patas traseiras. Um grande cachorro que estava os perseguindo. Além disso, isso foi em Lane County, Oregon, no ano 2000. Há poucos ou nenhum urso por lá. Seria estranho, mas, novamente, eu não estava lá. As crianças entraram no carro e aceleraram, deixando o cachorro de Pisgah com seus próprios assuntos. Nunca tive razão para duvidar de nenhuma das histórias deles. Na verdade, Essie não gosta de falar sobre o incidente porque é muito assustador para ela relembrar. Para começar, sou um homem de 29 anos e 3 vezes por ano vou para as montanhas da Geórgia para acampar, pescar e me divertir. Mas após a última viagem, duvido que algum dia vá novamente. Eu estava super empolgado na semana antes de ir para a Geórgia e, quando o dia finalmente chegou, eu poderia ter morrido de felicidade. Carreguei meu cachorro Buddy e todo o meu equipamento e comecei a viagem. 1 hora após o início da viagem, vi uma estrada que nunca tinha estado antes. Decidi que iria passar 1 hora olhando ao redor e voltar para a estrada principal. Perdi a noção do tempo e antes que eu percebesse, o sol estava se pondo. Peguei meu equipamento e Buddy e caminhamos por 10 minutos antes de encontrar uma bela clareira na floresta. Montamos acampamento e olhei ao redor. Vi uma pequena trilha feita pelo homem levando para as árvores escuras e decidi que eu e Buddy precisávamos de uma caminhada. Peguei meu bastão de caminhada, a guia do Buddy e uma lanterna de cabeça e seguimos pela trilha. Eu soube que algo estava errado quando não consegui ouvir um único inseto ou animal. Eu e Buddy paramos em um pequeno riacho quando vi algo aterrorizante. 2 olhos refletindo a luz da minha lanterna. Essa coisa era realmente alta, mais de 2 metros, e os olhos eram grandes demais para serem humanos. Meu cachorro geralmente é muito protetor comigo, mas em vez de latir ou fazer algo, ele ficou choramingando e urinou na minha perna. Nunca o vi agir assim antes. Ele já viu ursos antes e já afastou pumas, mas nunca urinou assim. Enquanto Buddy continuava a chorar, eu me senti terrível. Como se essa coisa me odiasse e pudesse me despedaçar se quisesse. Aí, ela fez o barulho mais assustador que já ouvi. Soou como um maníaco gritando. Eu e Buddy corremos de volta para o nosso acampamento. No nosso acampamento, ainda consegui ouvir a coisa. Não preciso dizer que eu não ia ficar ali. Desmontei o acampamento enquanto Buddy ficava de vigia. Corremos até minha caminhonete e saímos de lá. Fui direto para casa e não consegui dormir aquela noite inteira. Mais tarde, procurei na internet o que poderia ter feito aquele barulho e nada se aproximou. Eu realmente não sei o que era aquilo, mas há algo estranho nas florestas da Geórgia. Quando eu era criança, algo assustador aconteceu comigo na floresta. Então, estou contando a vocês o que foi. Quando eu era um adolescente, havia uma pequena floresta bastante perto da minha casa. Meu vizinho e eu costumávamos caminhar até lá frequentemente, construir cabanas e brincar no parque próximo à sua borda. A terra claramente havia sido parte de uma propriedade, pois tinha uma antiga piscina dos anos 1900 e pedaços de um caminho de pedra espalhados pela vegetação. Às vezes, levávamos crianças lá e jogávamos jogos de perseguição ou fingíamos ser tribos correndo pela folhagem densa. Era um lugar divertido para explorar, especialmente depois que fizemos uma descoberta interessante de algumas revistas bastante arriscadas que todos os garotos da nossa idade desejam. Pareciam ser dos anos 70. De qualquer forma, estivemos lá por 1 ano nos finais de semana, quando finalmente decidimos levar um grande par de tesouras de jardinagem e começar a limpar a área para a nossa maior cabana até então. Escolhemos uma parte da floresta que sempre havia sido bloqueada para nós, pois estava cercada por uma densa parede de bambu.
resultado do tempo que o lugar passou como uma propriedade. A floresta era um paraíso para nós. Nunca vimos ninguém lá além de nós ou das pessoas que trouxemos. As revistas e nossas cabanas estavam sempre exatamente como as deixamos, mas, mesmo assim, achamos que abrir um caminho secreto na área do bambu nos daria a cabana mais protegida de estranhos, bárbaros e ninjas. Levou a maior parte do dia para abrir caminho, e quando fizemos um arco para passar, entramos e descobrimos que estávamos em uma clareira onde só cresciam trevos, sem plantas mais altas, apenas um macio manto de trevos. Espalhados pela clareira estavam estranhas estatuetas de fadas, com altura até os joelhos, sentadas sobre cogumelos de pedra, tocando harpas e outros instrumentos. Cada uma delas tinha o rosto quebrado. No centro da clareira estava um enorme bloco de concreto. Chutamos uma das estatuetas de fadas ao nos aproximar dele, provavelmente para demonstrar que não estávamos com medo. Era um enorme caixão de pedra áspera, coberto na maior parte por uma planta parecida com Hera, mas claramente tinha uma tampa bem definida e uma inscrição gasta e ilegível na lateral. Cheios de adrenalina e curiosidade, tentamos com todas as nossas forças levantar a tampa, mas deveria pesar toneladas. A adrenalina passou, ficamos apavorados e apressadamente voltamos pelo parque de brincadeiras, onde sentamos e discutimos nossa descoberta por um tempo. Decidimos que a clareira era perfeita demais para ser deixada de lado. Assim, no dia seguinte voltamos com algumas chapas de metal velhas e tábuas de madeira para construir nosso abrigo. Não estava chovendo, mas o dia estava pesado, escuro e nublado. Logo, a floresta estava o mais escura possível durante o dia. Voltamos para a clareira, começamos a construir e progredimos bastante. Depois de um tempo, meu amigo gritou: "Oh, Cristo!" Eu me virei e o vi ao lado do caixão. Isso me dá calafrios só de pensar nisso. Ele estava aberto. A tampa tinha escorregado para um lado, apenas o suficiente para que uma pessoa magra pudesse passar pelo espaço. Corri até lá, olhei para o espaço e vi nada além de escuridão total e sussurrei: "Corra!" O vento aumentou e começou a chover, então havia barulho por toda a parte. Naquele momento, nunca experimentei nada parecido. Corremos pela floresta mais rápido do que jamais havíamos praticado em nossos jogos de tribo e nunca mais voltamos. De qualquer forma, voltamos mais cedo hoje e tudo estava completamente coberto de vegetação. Agora, com 1,95 m de altura, é mais difícil se mover por lá. Conseguimos encontrar alguns dos marcos, mas todos os caminhos que lembro levando até ou perto da clareira de trevos haviam desaparecido. Passamos algumas horas nos perdendo lá, tentando encontrar caminhos ao redor, mas infelizmente parece que está tudo perdido até que algumas novas crianças cortem um caminho para lá. Ah, e claro, as revistas há muito já haviam se desintegrado. Nenhum vampiro, temo, mas posso dizer que foi assustador, particularmente a forma como a clareira parecia inacessível e o fato de que a pedra e as esculturas pareciam ter surgido do nada. Isso é verdadeiramente a coisa mais assustadora e horrível que já me aconteceu. Nunca estive tão petrificado na minha vida. Até hoje, ainda não sei o que eram aquelas coisas, o que elas significavam, ou se ainda estão por aí. Isso aconteceu em um acampamento próximo de onde eu morava, quando eu tinha 12 anos. Nós costumávamos visitar esse acampamento todos os anos na escola. Ele ficava à meia encosta de uma montanha, com pequenas cabanas e chalés espalhados ao longo da margem do lago abaixo. Os alunos estavam em 2 grandes cabanas que podiam acomodar umas 50 pessoas, além de 10 que dormiam 6 e outras menores. Como de costume, havia fofocas e rumores sobre o acampamento. Um dos rumores dizia que no início da primavera, uma mulher havia tirado a própria vida em uma das cabanas menores. Aparentemente,
ela morreu de um coração partido ou com o pescoço cortado. Desde então, disse que ela assombra as cabanas e a área local. Nosso grupo decidiu ficar em uma cabana de 5 pessoas para mostrar coragem. Enquanto jantávamos, nós, crianças, decidimos fazer algumas brincadeiras. Voltamos para nossa cabana e ficamos acordados até tarde, conversando sobre as garotas de quem gostávamos em nossas camas. Um dos meninos mais velhos voltou escondendo algo sob sua camisa. Quando ele puxou, vimos que era um registro de todos os alunos. Ele leu em voz alta os nomes de todas as garotas à luz de uma lanterna, e nós tivemos que confessar qual delas gostávamos. Nós tomamos cuidado para que a luz das nossas lanternas não fosse vista do lado de fora, para não sermos descobertos. Quando a conversa sobre as garotas chegou a uma conclusão natural, o assunto mudou para desafios. Um dos meus amigos, chamado Mako, se gabou. Eu não tenho medo de nada. Eu também não. Vamos dar uma volta pelo lago, eu disse, me sentindo corajoso. Começamos contando histórias de fantasmas como um desafio inicial. Depois, desafiamos alguém a sair da sala e a atmosfera ficou pesada. Todos nós estávamos começando a ficar um pouco assustados, mesmo que ninguém pudesse admitir isso. Começamos a nos desafiar a correr até as outras cabanas e voltar. Todos dizem que não há nada lá fora. Certo, então vamos correr até a metade do lago. Um dos meus amigos reclamou. Mas o caseiro provavelmente nos encontrará. Se dissermos que estamos indo ao banheiro, ninguém vai notar. Havia vários banheiros espalhados pela área, então seria uma mentira convincente. Assim, partimos, meio nervosos e meio animados. A escuridão era total, com não uma única luz à vista. O lago estava envolto em uma fina névoa sinistra. Caminhávamos, confiando em nossas pequenas lanternas, quase tropeçando nas raízes das árvores. Eventualmente, quando os banheiros apareceram, não havia mais desculpas. Tínhamos que contornar o lago. Continuamos andando, e após um tempo, um dos meus amigos me cutucou no ombro. Olhei para ele, e ele estava apontando para o lago. Lentamente, virei a cabeça para ver o que ele estava olhando, e ali, na água, estava uma mulher com longos cabelos negros, em pé sobre a superfície. Não havia nenhuma ondulação ao redor de seu corpo. Não consegui distinguir sua expressão à distância, mas senti que ela estava olhando para mim. Ficamos paralisados, olhando para essa mulher impossível. Eu queria me mover, mas meu corpo estava completamente congelado de medo. De repente, sem aviso, a mulher começou a correr em nossa direção, com o cabelo bagunçado e braços e pernas se movendo de forma descontrolada. A distância entre nós rapidamente diminuiu e consegui ver sua expressão. Seus olhos estavam arregalados e sua língua pendia de sua boca escancarada, como se fosse uma viciada que acabou de despertar. Meu cérebro estava a 1000 por hora, dizendo que aqueles seriam meus últimos segundos de vida. Nesse mesmo momento, ouvi alguém gritar atrás de mim, e a luz de uma lanterna brilhou sobre nós. Era o velho caseiro. "Que diabos vocês estão fazendo?" ele perguntou. Nós estamos indo ao banheiro", dissemos, fazendo uma desculpa. Então, eu exclamei. A mulher estava lá. O caseiro não parecia particularmente preocupado e não fez nenhuma resposta visível. "Vocês já terminaram? Voltem logo, se já terminaram." E então ele nos fez correr de volta para as cabanas. Mas foram várias noites em claro. Me encolhi na cama em silêncio, mas não consegui dormir bem. Talvez todos os outros estivessem se sentindo da mesma forma. Na manhã seguinte, enquanto escovávamos os dentes, conversei com Mo sobre a mulher, já que foi ele quem me contou sobre ela, mas não conseguíamos concordar em nada. Ele disse que não parecia uma mulher, mas sim cabeças flutuantes. Acho que nunca chegarei a uma conclusão verdadeira sobre essa história, mas isso me deixou com um medo arrepiante desse acampamento, e não estou particularmente inclinado a voltar lá no futuro.
Isso aconteceu quando fui acampar com meu amigo. A previsão do tempo dizia que teríamos um clima ensolarado, mas quando chegamos ao acampamento, já podíamos ver nuvens se formando à noite. Eventualmente, sentimos gotas de chuva, e antes que percebêssemos, estávamos nos escondendo de uma chuva muito intensa. Foi honestamente terrível. Montamos nossa barraca perto de um rio, e o som da chuva batendo no teto da barraca era tão alto que tivemos que sair dela e buscar abrigo em um túnel próximo. O túnel parecia estar desativado, ou pelo menos, não muito movimentado, então pensamos que ficaríamos bem lá por um tempo. Era uma verdadeira perda de tempo, se me permite o trocadilho. Eu me arrependi de ter ido. Meu amigo e eu nem estávamos conversando. E geralmente somos quase como meninas super barulhentas e tagarelas quando estamos juntos. Mas a chuva realmente havia abafado nosso ânimo. Agora já estava escuro e o trovão começava a ressoar ao nosso redor quando, de repente, meu amigo disse que conseguia sentir alguém por perto. Você conhece essa sensação? Olhamos para a escuridão do túnel, mas não conseguimos ver ninguém. Meu amigo disse que era do tipo que se assusta até com a própria sombra, que tinha uma verdadeira sensibilidade ao menor ruído ou distúrbio. Tentei acalmá-lo, mas ele continuava dizendo que podia ouvir ou sentir algo, mesmo sabendo que éramos claramente as únicas pessoas no túnel desativado. Ele mencionou que ouviu vozes, passos e todo tipo de coisas. Eu também estava lá, mas não conseguia ouvir nada. Fiquei irritado porque a viagem de acampamento se tornou um grande fracasso e muito chateado porque ele não parava de falar sobre ouvir e sentir coisas. Eu não gosto de pensar em fantasmas ou pessoas estranhas no meio da floresta, então tento evitar conversas assim. Eu realmente não queria ficar assustado. Tentei desviar o assunto, mas não funcionou. Acabamos tendo uma discussão bem intensa lá na chuva. Não falamos por um tempo, e isso era ainda pior, porque ainda havia muita noite pela frente e agora estávamos em silêncio. Além disso, estava ficando cada vez mais escuro e minha ansiedade só aumentava. Eu ficava pensando, e se houvesse algo ou alguém lá fora conosco? Estávamos de costas um para outro, encostados nas paredes do túnel, dando espaço um ao outro para se acalmar. Não aguentava mais o silêncio. Então disse ao meu amigo, sem me virar para ele: "Estou com frio. Você está?" Ele respondeu com um sussurro muito tímido: "Sim." Eu percebi pela falta de força em sua voz que ele provavelmente ainda estava nervoso e um pouco assustado. Nossa relação funcionava assim. Eu era o amigo calmo, cujo papel era fazer as pazes e manter tudo tranquilo. Achei que era hora de assumir esse papel. Comecei a falar sobre outras viagens divertidas que fizemos, você sabe, para afastar aqueles pensamentos assustadores que estávamos tendo. Mencionei a vez em que fomos escalar montanhas juntos, e como ambos gostávamos da mesma garota na época da escola, e como isso foi estranho. Percebi que minha ansiedade tinha desaparecido, e até me sentia um pouco mais aquecido agora. Eu estava realmente irritado com a maneira como a chuva havia estragado essa viagem para nós, mas estávamos realmente ansiosos para acampar juntos, e percebi que não devia deixar minhas frustrações sobre a situação me dominarem. Senti pena de ter ficado tão irritado com ela. Desculpe sobre antes. Eu perdi a paciência e não deveria ter descontado em você. Eu estava apenas assustado e irritado pela chuva. Esperei uma resposta que nunca veio. Pedi desculpas várias vezes, mas não obtive nada em troca. Acho que ele ainda estava chateado comigo. Desviei meus pensamentos para outra coisa, e foi quando percebi rapidamente algo. Quando corremos para nos abrigar, não lembro qual caminho tomamos. Foi à esquerda ou à direita? Como voltar para o acampamento na escuridão total? Espero que ele se lembre ou teremos uma divertida caminhada na chuva pela frente. Tive que perguntar a ele, e ele tinha que responder. Ei, houve uma bifurcação antes do túnel? Qual caminho seguir se quisermos voltar ao acampamento? Foi à esquerda ou à direita? Ouvi uma voz baixa responder: à esquerda.
Eu pensei, uau, você tem uma ótima memória. Aproveitei essa oportunidade para olhar para ele e percebi que ele estava com fones de ouvido, ouvindo música. Toquei em seu ombro e ele me lançou um olhar insatisfeito enquanto retirava os fones. O quê? Como você sabia que tínhamos que seguir à esquerda na volta? Ele então disse que não sabia do que eu estava falando, que não tinha nem ouvido eu perguntar como voltar. Quanto mais responder, fiquei me perguntando se ele estava brincando, mas quanto mais eu insistia na resposta, mais ele reafirmava que não sabia do que eu estava falando. Isso poderia ser verdade? Quando pensei sobre isso, senti uma onda de sangue subir à minha cabeça. Foi aterrorizante. Alguém além do meu amigo havia acabado de responder às minhas perguntas. E não só isso, mas também tinham respondido à minha pergunta anterior sobre estar com frio. Havia alguém no túnel conosco? Eu me virei lentamente e apontei a lanterna do meu celular para a escuridão do túnel. Não conseguia ver o fim dele, mas estava relativamente certo de que não havia ninguém lá. Não sei de quem era a voz, mas quem quer que fosse, estava certo. Nós viramos à esquerda e voltamos para o acampamento. Quem diabos estava lá embaixo conosco? Isso realmente me assustou e eu exigi que deixássemos o acampamento. Não havia como eu conseguir dormir se houvesse alguém lá fora conosco na escuridão naquela noite. Nenhum dos meus amigos sabia sobre essa cabana abandonada na floresta. Ela foi construída na beira de um rio, em uma espécie de banco de areia. Houve uma queda na popularidade das trilhas e atividades ao ar livre na área devido a uma tragédia, e o lugar estava praticamente deserto. Assim, eu e mais 4 amigos aproveitamos a oportunidade. Planejamos fazer uma trilha naquela área e pensamos que poderíamos usar a cabana, já que ninguém mais estava usando. Quando a noite caiu, estava completamente escuro lá fora. Você não conseguia nem ver os arredores. Era uma ótima noite para estar na natureza. Eu adorava a atmosfera natural, com o som constante da água do rio, misturado com o trinado dos insetos. De repente, ouvimos o que pensamos ser o som de dedos tamborilando no vidro da janela. Havia um salgueiro próximo, então assumimos que devia ser o som de um galho sendo arrastado pelo vento contra a janela. As luzes foram apagadas cedo naquela noite. Todos estávamos cansados da trilha, e a maioria de nós já estava dormindo em seu próprio canto dentro da cabana. Ela rangia de vez em quando, havia o barulho das pessoas se mexendo no sono, e claro, com 5 homens ali dentro, havia certamente alguns roncos. Mas, fora esses ruídos, era uma noite tranquila, e estávamos a quilômetros de distância de qualquer cidade, vila ou estrada principal. Eu, no entanto, não conseguia dormir. Virei de um lado para o outro a noite toda. Fazíamos trilhas e dormíamos ao ar livre o tempo todo, então não sei por que eu não conseguia dormir bem. Eu tinha uma sensação desagradável no estômago e constantemente sentia como se algo estivesse prestes a acontecer. Logo descobri o que estava causando minha inquietação. O som do galho do salgueiro batendo na janela estava ficando mais alto. Escutei com atenção e me concentrei no som. Para mim, parecia que ele estava atingindo partes diferentes da janela. Depois, o som começou a vir de outra janela, em lados opostos uma da outra. Eu não me lembrava de haver árvores do lado de fora de cada janela, e essa percepção fez meu estômago se apertar. Havia uma regularidade no som também. Ele não correspondia mais ao ritmo do vento. Era um som de batidas constantes agora. Não era mais o som de galhos arrastando, parecia deliberado. O som daquelas batidas e pancadas estava circulando a cabana. Sentei-me e tentei identificar a fonte do som. Não consegui ver nada porque a cabana não estava ao nível do solo, então não dava para olhar pela janela do meu saco de dormir. Precisava abrir a porta. Eu sabia que não conseguiria dormir a menos que verificasse. Assim,
Andei na ponta dos pés para não acordar os outros. Eu ainda pensava que estava sendo paranoico naquele momento e não via sentido em acordar meus amigos sem ter certeza de nada. Abri lentamente a porta da cabana, com um timing incrivelmente ruim, porque assim que abri a porta, entrei em contato com a fonte do som das batidas circulares. Havia uma jovem com cabelo longo e bagunçado, sorrindo para mim. Ela estava descalça e vestindo uma camisola coberta de lama. Gritei e acordei meus amigos. Ela estava batendo na janela e apenas ficou ali sorrindo para mim. Instintivamente, fechei a porta e não tivemos escolha a não ser esperar até de manhã, pois não tínhamos sinal de celular na cabana e não podíamos chamar a polícia. Mais tarde, descobrimos que a jovem era filha do dono das terras onde estávamos e que ela já havia feito isso antes. Comecei a pensar na tragédia que havia acontecido naquela região. Acho que foi um caso de pessoa desaparecida ou algo assim, e me perguntei se ela tinha algo a ver com isso. Acho que todos nós tivemos um momento de sorte naquela noite. Ela aparentemente nem sabia como tinha chegado lá. Seus pés estavam tão machucados que havia sangue nas poças de lama que ela havia criado ao circular a cabana. Não sei por quanto tempo ela ficou nos cercando, e fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse levantado para verificar. Isso aconteceu com um amigo meu enquanto ele participava de um clube de escalada. Ele e alguns amigos do clube iam se encontrar no acampamento antes de fazer uma trilha em uma montanha local. Um dos membros da equipe estava atrasado, então eles esperaram no acampamento até que ele aparecesse. Mas estava ficando tarde, e seu amigo não era um escalador ruim, muito menos alguém que não conhecesse bem a cadeia de montanhas. Naturalmente, a equipe começou a se preocupar com o atraso. Eles começaram a temer que algo tivesse acontecido. Não foi até que escureceu completamente que ele finalmente apareceu no acampamento. Todos ficaram aliviados, mas havia uma pergunta coletiva na cabeça de todos. Onde diabos você estava? Quando fizeram essa pergunta, a resposta do membro da equipe foi, no mínimo, incomum. Ele disse: saí mais cedo para encontrar vocês aqui a tempo, mas encontrei algo que realmente não consigo explicar. Vocês passaram por um lugar onde havia um poste de luz quebrado que ficava piscando? Vocês viram isso? O grupo confirmou que haviam passado pelo poste quebrado. Bem, quando eu me aproximei daquela luz, vi algo debaixo dela. Havia a figura de uma mulher vestida com trapos. Os membros da equipe trocaram olhares de preocupação e até riram baixinho. O companheiro continuou: sim, bem, você não esperaria ver uma mulher em uma trilha de montanha tão distante sem nenhum equipamento, né? Isso me pegou de surpresa. Eu não sabia o que fazer, então fiquei parado observando de longe. Foi aí que percebi que havia algo errado. A mulher desaparecia às vezes. Eu sei que isso não faz nenhum sentido, e não estou usando isso como uma metáfora. Quero dizer literalmente que ela desaparecia e reaparecia toda vez que a luz piscava. Quando a luz estava acesa, ela não estava lá, e quando apagava, ela aparecia. Não conseguia entender o que estava vendo. Olhei para ela de vários ângulos, só para garantir que não estava imaginando coisas. Eu não gostei nada do que estava vendo. Eu pensei que talvez fosse um fantasma ou algo assim, e não tinha jeito de eu me meter com o paranormal ali no meio da floresta. Eu só tinha duas opções: passar por ela naquela luz piscante ou dar a volta e chegar atrasado. E vocês sabem qual escolha eu fiz, ele explicou, com uma expressão de decepção no rosto. Todos pareciam um pouco preocupados, mas ninguém sabia ao certo no que acreditar. Pelo jeito que meu amigo conta a história, parece que eles não deram muita importância ao que ele viu e continuaram a noite normalmente. Alguns de seus amigos até o ridicularizaram, dizendo que era uma desculpa muito fraca para o atraso, e o criticaram, dizendo coisas como: que desculpa mais esfarrapada,
Ele me contou essa história há 6 meses e achei meio assustadora, mas não dei muita importância na época. Achei que estava tudo resolvido. Fiquei um pouco surpreso quando meu amigo mencionou a história novamente esta semana. Nós nos encontramos para fazer uma trilha de montanha por conta própria. Durante esses 6 meses, minha curiosidade aumentou. Você se lembra daquela história que te contei sobre o meu amigo do clube de escalada e a desculpa esfarrapada com o poste quebrado? Ele perguntou. Sim, respondi. O que tem isso? É por isso que você está atrasado hoje? E de fato, ele estava atrasado. Não. Eu vi também. Sorri e exalei pelo nariz, esperando que fosse o desfecho de uma piada boba que ele estava tentando contar. Só que o rosto dele não mostrava nenhum sinal de humor. Ele não estava brincando, e para ser honesto, parecia um pouco pálido. Estávamos no mesmo lugar onde o amigo dele disse ter visto a aparição, e íamos seguir o mesmo trajeto. Então, fazia sentido. Ele disse que, com certeza, havia uma mulher que aparecia e desaparecia na trilha da montanha, sob um poste piscando. Assim como o amigo dele, ele também ficou assustado e não quis se aproximar dela. Ele a descreveu como uma figura sombria, usando roupas sujas. Eu conheço meu amigo há anos, e ele nunca falou nada parecido antes, mas ainda não sei se acredito ou não nele. Será que isso é só uma desculpa esfarrapada para justificar um atraso que os trilheiros usam? Ou será que existe mesmo uma aparição naquela trilha? Bem, aparentemente, 2 pessoas já viram essa mulher, e me pergunto se há mais alguém por aí que também a viu. A verdade permanece um mistério.